Bom, bora lá. Segunda-feira, 18 e 16. Conforme combinado aí, a gente vai fazer um estudo um pouco mais técnico aí do mercado, o que aconteceu no dia. E vamos começar aqui pelo Ibov. O Ibov eu gosto de usar o OBV junto para a gente ver alguma divergência na questão de volume, do saldo de volume. Porque o que acontece? Quando acontece um grande volume de vendas, o preço pode esconder isso, mas o volume não. Então, uma das coisas que chama a atenção aqui no Ibov, se a gente puxar aquele fio que a gente tinha traçado em outros estudos aqui, do fundo lá de março, com este topinho aqui que foi rompido, deixa eu colocar os níveis aqui, percentuais. A gente tem o preço batendo exatamente num segundo alvo, fazendo um topo duplo, porém se segurando pela média de 20 ainda. A média de 200 está ligeiramente querendo se inclinar para cima, a média de 50 já está bem ascendente também, mas tem que superar essa resistência aqui dos 100 e 105, 106 mil, vai. Você tem que superar os 106 mil para conseguir ir buscar os alvos mais para cima. Uma coisa que chama atenção, esses últimos 2 dias do Ibov tiveram um volume bem acima da média. Ó. Então a gente teve um volume bem superior aqui e candles pequenos, né? Dias de baixa volatilidade, vamos dizer assim, apesar de sexta-feira ter caído 3 mil pontos em linha reta o índice futuro e o Ibov caiu 2.100 pontos, ainda são dias de baixa volatilidade, certo? Visto aqui, por exemplo, dias que o Ibov caiu 7 mil pontos, aqui caiu 2.700, aqui subiu 3.800, então é um dia normal, mas com alto volume e o OBV ele está dando aqui uma divergência de baixa, né? Então aqui a gente tem este fundo que corresponde a este candle, certo? No OBV a gente analisa exatamente os fundos e os topos no gráfico igual. Então a gente tem este fundo correspondendo a este fundo, correto? E a gente tem esse rompimento de fundo ativando esse pivô de baixa do volume, certo? E o preço que ainda não ativou. Então isso aqui é um Advanced Breakout, certo? Então o OBV já está dando uma divergência antes do preço. Tem muito trader que consegue operar isso e ganhar bastante dinheiro. Bom, vamos lá. Vamos para o gráfico do dólar. W contra TU, né? É isso? Contra TU? É isso. Deixa eu retirar aqui o OBV, já não me serve mais aqui. Só alinhar. Beleza. Certo. Num contexto, num 60 minutos, numa figura grande, o dólar ativou essa cunha, né, esse triângulo ascendente, cumprindo o primeiro alvo deste pivô todo aqui, certo? De todo o triângulo ou de toda a cunha, é um triângulo, vai, é um triângulo. Ele tinha toda essa base aqui. Não poderia ser desta base aqui? Poderia, mas o espelhamento ficaria muito para baixo. Ele ficaria mais ou menos aqui no segundo alvo. Então a gente vem puxando primeiro esses movimentos aqui e depois os próximos. Cumpriu exatamente o primeiro alvo, retornou, bateu no fundo anterior fazendo uma espécie de pullback, não teve força para romper, voltou, ativando um pivô de alta nos 60, que foi justamente o movimento que ele iniciou hoje para ir cumprir o primeiro alvo dos 60 minutos deste pivô de alta aqui, certo? Então a esticada que a gente viu no início do dia foi simplesmente o movimento aqui dos 60 minutos. Então vamos para os 5 minutos ver onde deu trade.
reduzir um pouco isso aqui. Beleza. Bom, o dia iniciou aqui às 9 horas com esse candle para baixo, fechando na mínima e já voltando. O que a gente tinha aqui nesse momento? A gente tinha a VWAP ascendente, a gente tinha a média de 20 válida, pois não houve gap, certo? A gente tem aqui o fechamento e já a abertura. Então não houve gap, então a média de 20 é válida e a média de 50 ascendente, certo? Nesse momento aqui, quem consegue tomar um pouco mais de risco poderia ter entrado ou neste candle aqui, que foi uma espécie de martelinho, de estrela nascente, que o pessoal chama, em cima da VWAP. A gente tinha o que? A gente tinha um alvo de Fibo aqui ou aqui, certo? Se a gente trabalhasse com esse daqui, que eu acho que seria o mais plausível, visto que é o início do dia, a gente não tem noção do que vai acontecer ainda. Deixa eu só trocar a cor aqui dos primeiros níveis, pra gente ter uma noção de... Deixa eu pôr em vermelho, fique mais destaque. Beleza. Bom, então a gente tinha este pivô aqui. Ah, mas não bateu no 61, não segurou, não tem importância. Ele rompeu o topo, então é uma compra. Se segurou no topo, isso aqui vira uma região de topo, deu uma compra. Ah, não quero comprar aqui. O preço se segura, isso aqui foi um gift, certo? Esse micro candlezinho aqui, que é um doji, ele foi um giftzinho. Dava para colocar uma ordem de compra aqui, ou se você fosse um pouco mais conservador, colocar ela aqui em cima desse outro doji. A ordem de compra aqui, o stop aqui embaixo. Seria uma ordem com 13 pontos de stop, 13,5 mais ou menos. Porém, com o pivô confirmado, certo? A VWAP extremamente ascendente, totalmente para cima, média de 9 totalmente para cima, média de 20 totalmente para cima. É compra. Testou aqui uma, duas, três vezes, subiu. Candle de força com volume ok. Não precisa ser um volume gigantesco, mas é um volume ok, é um volume aceitável, certo? Então a gente tinha a entrada aqui com os alvos. Primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, terceiro alvo aqui. Como o pivô é muito pequeno, daria para fazer uma entrada aqui com uma saída no alvo de 100% ou de 161. O mais conservador seria sair aqui no alvo de 100%, seria um trade de 18 pontos, 18, 20 pontos, mais ou menos, dependendo de onde você tivesse feito a entrada aqui, com stop de 19, 12, 13 pontos mais ou menos. Porém, que em momento algum você passou calor, certo? E aqui ficou um pouquinho negativo, ficou 3 pontos negativo, nada demais. E caso tivesse segurado um pouco mais aqui. Ah, mas esticou muito mais, certo? Como que eu iria conduzir esse trade se eu tivesse a noção de que ele rompeu esse pivô dos 60, correto? Ele rompeu esse fundo, ele ia dar essa esticada tão grande, ia conduzir no barra barra, porque veja bem, se eu conduzo esse trade no barra barra, deixa eu apagar isso daqui, a entrada foi aqui, puxar aqui como se fosse um stop, beleza, stop inicial está aqui, preço andou, puxei para cá, preço andou, puxei para cá, andou, puxei, formou um gift, puxei, barra elefante, puxei, outra barra para cima, puxei, outra barra forte, puxei. Percebe que aqui o seu stop ele já está acima de todos os níveis que você tinha projetado. Então esse Fibo aqui ele nem te valeria mais. Você simplesmente apagaria ele e iria levando no barra barra. Ah, mas por que eu não vou puxar para esse candle aqui? Porque é um candle de dúvida, é um candle que isso daqui pode ser um topo. E a gente tem as médias de 9 e as médias de 20 vindo praticamente acima de 45 graus, sei lá, isso aí tá 70 graus de inclinação, quase 90, quase
empinado para cima, e elas muito provavelmente vão servir de suporte e resistência, como foi a média de 8 aqui. No caso, quem usa a média de 9 é a mesma situação. Então, a partir do momento que a gente tem uma barra de força muito afastada da média, a gente vai colocar o stop mais folgado. Então, o que aconteceu aqui? Ele deu uma barra de força, um candle de dúvida. Eu não puxo o stop para cá, eu espero o preço corrigir na média. A média já estava passando, veio aqui, segurou na média. A partir desse candle verde aqui, que eu vejo, opa, a média segurou, aí sim eu faço isso aqui. Pronto, estou conduzindo o stop com a média de 9. E aí a gente espera, candle após candle de força, a gente vai fazendo a mesma coisa. Vem aqui e vem aqui. Aqui, muito provavelmente, teria sido estopado, porque foi um candle de força, mas ele veio e voltou. Caso você tivesse, caso não, você já estaria com um gain muito bom e quisesse ter certeza de que o movimento não terminou, desse uma folguinha a mais pro preço, para ele vir bater na média de novo, teria continuado no trade ainda, provavelmente teria saído nessa região aqui, certo? Provavelmente teria saído por aqui ou por aqui, beleza? Então, mas é comum ver isso, como que a gente vai saber? Não vai saber, a gente vai ver depois do gráfico pronto. Como eu falei, a saída mais provável seria a do pivô. Caso muito a gente traçasse esse pivô aqui, esticando, né? Deixa eu tirar o preço. Ó, foi lá no último alvo, deu uma seguradinha na região e voltou. Não foi exatamente, então provavelmente foi daqui. Daqui foi lá no outro, certo? Sempre vai ter um fractalzinho que vai bater, mas o topinho certo que eu projetaria no início do dia seria esse daqui, por conta da correção, ou até mesmo isso aqui, para ser um pouco mais conservador, considerando que isso aqui foi o pullback, perfeito? Então não tinha muito mais onde projetar isso aqui. Mas andou mais, passou, cara, paciência. Nem sempre a gente vai acertar todas as projeções. E no dólar, deixa eu ver, não teve mais alguma outra entrada técnica, porque depois dele andar esse tanto, as médias ficaram esticadas e o preço ficou esticado. E a tendência disso daqui fazer uma figura, uma lateralização era muito alta. Então, puxava aqui, na verdade nenhuma linha, puxar uma figura, puxa um topo e fundo aqui mais ou menos, espera romper e espera pullback. Talvez quando rompeu aqui, poderia tentar uma venda, mas ele foi estopado, né? O ideal seria esperar uma venda com pullback. Perfeito? E no dólar não deu mais muito trade, muita operação técnica, foi só essa mesmo, certo? Então, os trades do dia do dólar foi esse do início do dia. Quem perdeu esse no dólar provavelmente ficou tomando stop aqui dentro da lateralização, porque não teve mais nada. Beleza? Dúvida? Tá tranquilo? Bem tranquilo aí, a explicação ficou bem clara. Sobre a condução ali do stop, poderia ser feito a condução pela. Sempre com quem eu cruzar a M9, no caso seu aí, a M8, né? Daria para conduzir até lá em cima, da mesma maneira que você Sim, falou sim, sim, também. sim, sim, exatamente. Sempre que o candle cruza, você sobe o stop. E Isso, ele passa aí quase no topo lá. isso, exatamente. Igual eu falei, aqui talvez a pessoa faria uma venda, mas eu, nesse cenário aqui, eu preferia que isso aqui fizesse um pullback, confirmasse e, e voltasse a cair, né? Porque tinha várias coisas aqui, e apesar disso tudo aqui não tinha um pivô de alto, um pivô de baixo, de reversão. Para esse movimento que reverter, a gente teria que ter um pivô de baixa, que o índice deu depois no final do dia, certo? Eu vou mostrar agora. Bom, vamos lá no índice. Movimento de início do dia. Movimento
de início do dia. Beleza, vamos lá. O índice abriu, fez uma perna de baixa, fez uma correção e ele se segurou nessa região aqui de suporte, certo? Se segurou aqui no suporte, ou na resistência, desculpa, e ficou se segurando. A partir do momento que ele se segura aqui, e a gente tem a VWAP descendente, a média de 20 inválida, visto que a gente teve um gap muito grande, e a média de 9 também não tá válida ainda, a gente tinha essa projeção aqui, a gente tinha esse fibo aqui. Topo, fundo, pivô. Certo? Onde foi a entrada? Foi neste candle. Opa. A entrada foi neste candle. Candle, barra elefante de força, volume até acima da média, um volume bem bacana, ó. Volume acima dos outros. Rompeu o fundo, perdeu o fundo anterior. VWAP extremamente descendente, média de 8 bem para baixo também. Venda claríssima, venda bonita. Opa, não é esse. Deixa eu puxar o stop aqui. Bom, a entrada estaria aqui, a venda, certo? Stop de compra, azul, aqui em cima. Se tivesse perdido essa entrada aqui da barra de start, da barra de rompimento, o mercado foi uma mãe. Deixa eu dar mais um zoom aqui, que a tela inteira fica melhor para ver. Pronto, agora fica bonito. Agora todo mundo enxerga. Bom, o mercado foi uma mãe e fez o que? Fez um gift. Entrada no rompimento do gift, você deixa a ordem na pedra, stop. Você poderia até colocar ele acima do gift, mas você teria sido violinado. Quando tem um gift assim, com pivô claro, e eu entendo que isso aqui pode ser um pullback, e eu tenho alguma média importante logo acima ou abaixo da minha entrada, ou onde seria o meu stop, eu gosto de colocar o stop acima da média, certo? Porque, por exemplo, se eu tivesse uma média de 200 aqui no lugar dessa VWAP, eu não colocaria o stop aqui, porque eu tenho a média. E o preço ele tende sempre a bater na média para fazer A média ela tem esse poder magnético, então eu colocaria o stop um pouquinho para cima. E, tecnicamente falando, o stop certo, o stop correto, era lá na máxima, desse mesmo candle de força. Por mais que o gift ele te permite um stop mais barato, o stop correto é lá em cima. Eu ia Certo? comentar isso agora. Na aula de gift do Ogro, ele fala que mesmo que o gift seja pequeno, o stop é sempre acima da barra de força. Sim, sim. Antes do gift. Após ele se confirmar, após o gift confirmar, eu não sei como foi a formação desse candle, também não me recordo. Mas se ele tiver ido para cima, pegado aqui e depois passado e pego sua ordem, tudo bem. Aí você poderia até colocar a ordem de stop aqui, certo? Porque o preço já foi lá, passou, pegou sua ordem e fechou aqui embaixo. Aí você tem contexto para colocar a ordem de stop aqui. Se não tiver, aí você vai colocar a ordem de stop lá em cima, certo? É assim que se opera o gift. Bom, vamos lá. Vamos supor que você entrou na barra de força. Espera o movimento andar, conduz aqui, stop, acima da VWAP, lembrando. Bom, o movimento confirmou. Onde a gente tem os alvos? A gente tem o primeiro alvo aqui. Deixa eu jogar os percentuais à esquerda aqui. Pronto. A gente tem um primeiro alvo aqui. Então a gente tinha um stop inicial, barra de força, stop inicial, 300 pontos. Primeiro alvo, 215 pontos. Não é interessante. Segundo alvo, 350 pontos. Já começa a ser interessante. E terceiro alvo, 590, 600 pontos. Beleza. A condução
poderia ter sido feito no barra barra, porém o que acontece aqui? Ele deu essa barra elefante gigantesca, foram 650 pontos em linha reta. Quando isso daqui acontece, é interessante fazer o quê? Zerar o trade aqui, no fechamento da barra. Ah, mas isso é uma barra elefante com muita força e tudo. Sim, mas isso daqui é uma barra elefante de exaustão. O mercado andou 600, quase 700 pontos em linha reta. Não interessa se ele vai andar mais 300 para baixo, 400 para baixo. Você zera o trade aqui, porque isso daqui muito provavelmente vai ser uma barra elefante de exaustão, certo? Ele fez uma correçãozinha aqui e depois voltou a cair. Eu não lembro se tinha algum alvo aqui, eu acredito que não. Ele deve ter ido em algum outro alvo que ficou pendente, mas o Fibo ficou a desejar aqui, certo? Então, ou se você tivesse um alvo mais para baixo, você ia gerenciando também no barra barra, porém com o stop loss bem aqui na metade da barra elefante, certo? Para você não perder todo esse movimento, porque se você deixa no topo dela, a chance do preço voltar com tudo isso aqui, se é uma exaustão, o preço voltar inteiro aqui, você perder 500 pontos do movimento por bobeira, é muito grande. Então, a barra elefante está aqui, você lança um 2 minutos aqui e conduz aqui, certo? Então, se você tivesse conduzido aqui no 2 minutos, por exemplo, ó, seu stop, sua entrada está aqui, seu stop está aqui, percebe que a correção não estopou? Ó, essa última barra de força, o preço não rompeu ela. Vamos ver onde estaria no 5. Ó, estaria exatamente no meio dela, certo? O preço não teria estopado, bateu na 8, fez uma nova perna de baixa, finalizou aqui o movimento, fez um engolfo de alta e subiu. A partir daqui, já não existe mais venda nesse contexto do índice, existe compra, certo? Eu fiz uma venda aqui, neste candle aqui, porque eu tinha esse pivô, certo? Eu tinha uma perna de baixa, uma correção até o nível de 50, uma correção até o nível de 50 e uma estrela fechando abaixo das médias. Pensei, bom, vale uma venda. Fiz a venda, stop aqui em cima, o preço veio conduzindo barra a barra, fui estopado aqui, certo? Trade não desenvolveu, saí com 100 pontos, se não me engano, o preço voltou. Beleza. A partir daqui já não existe mais essa venda também, o preço virou, a média virou, tudo virou. Apaga os Jorge, estudos. nessa situação aí você tentou fazer uma antecipação do pivô, tipo uma entrada adiantada, digamos assim? Sim, eu tentei pegar ele quando ele inicia a nova perna de baixo, depois de corrigir. Em vez de eu vender aqui, que seria a confirmação do pivô, eu vendi aqui, certo? E só por isso que eu consegui sair com lucro. Porque senão, se eu tivesse vendido aqui, eu teria sido estopado aqui ou aqui, certo? Eu teria ou perdido 160 pontos ou perdido 360 pontos, correto? Então, nesse caso aí, nessa situação, foi bom você ter antecipado a entrada, né? Sim, depende muito do movimento, certo? Nesse caso aqui, como ele tinha um contexto forte de venda, eu pensei, bom, fez uma correção, puxou, e agora vai iniciar uma nova perna de baixo, deve vir buscar níveis aqui. O preço virou, me estopou, tá tudo bem, tá tudo certo. A partir daqui, no momento que ele virou e fez esse candle aqui e deu uma corrigida, a gente já identificou um triângulo, certo? A gente já identificou um triângulo perfeito. Se bem que não emagrece não, viu? Emagrecer mesmo não emagrece não. Para emagrecer mulheres, você tem que fazer dieta rigorosa e exercício. Bom, triângulo perfeito. Emagrece de qualquer jeito. Mas Com o rompimento dele aqui. Deixa eu achar aqui. Beleza. A entrada aqui.
Como eu ouvi vocês falando mais cedo aí, tinha o rompimento, tinha 50, e se a gente olhasse os 15, a média de 50 dos 15 estava bem em cima também. Só que tem que lembrar uma coisinha que o Ogro também sempre fala, que é, eu opero os 5, eu opero 5, eu opero os 5. As médias de 200, de 50 e de 8, elas me servem para ver outros time frames dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo gráfico. Então eu estou olhando 5 minutos, mas eu estou vendo a tendência do 1 hora, eu estou vendo a tendência dos 15, eu estou vendo a tendência dos 8. Então, por mais que a média de 50 esteja aqui, e se eu colocar nos 15, a média de 50 dos 15 estava aqui, não tem problema. Era um rompimento de triângulo. A gente tinha o pivô perfeito aqui, certo? A gente tinha um pivôzinho aqui com o primeiro alvo justamente aqui junto da média de 200, certo? Então, a entrada aqui, saída aqui, na média de 200 e no primeiro alvo desse pivô, certo? Pivô perfeitinho, segurou aqui na última retração, deu entrada, stop inicial embaixo desse candle, embaixo da média de 20, 230 pontos mais ou menos, e saída aqui. Mas se rompesse, aqui rompeu. Se você olhar o 60, você vai ver que a média de 20 no 60, ó como ela vem, certo? Então, em momento algum, o preço de fato rompeu a 200, porque a 200 equivale a 20 no 60, certo? Então a gente olha o 60, rompeu? Não rompeu. Então no 5 também não rompeu. A gente entende esses candles aqui como sombras, certo? O preço fazendo sombra na média. Beleza. Saiu aqui, o preço corrigiu, voltou para a média, deu uma nova pernada para cima, não conseguiu romper a 200 de novo, perdeu força. Aqui é onde deu uma entrada que pode ser um pouquinho difícil de ver, mas que depois deu uma entrada melhor do que essas, que era muito free, muito tranquila de fazer, que não ia passar calor e ia direto no alvo, que eu vou mostrar qual que é. A partir do momento que o preço bateu uma vez, duas vezes, 3 vezes na média, a gente espera o quê? Uma reversão, certo? Os 60 minutos dava esse contexto pra gente. Veja como que aqui o 60 ele deu esse contexto. Olha esse candle aqui nos 60 minutos. Isso daqui é um contexto interessante, porque a gente tinha um dia de queda forte e a gente teve a média de 20 no 60 segurando. A média de 20 no 60 é a média de 200 no 5. Então aqui a gente tinha duas possibilidades. Você entender que isso daqui seria uma espécie de topo duplo, né, uma região aqui de suporte, fazer uma venda aqui. A gente podia ter uma venda aqui, com stop na máxima dessa barra ou no topo anterior. Não seria um stop caro, seria um stop aqui de 300 pontos, daria para segurar tranquilo. Se fosse mesmo na barra, seria um stop aqui de 200 pontos. Ele foi lá, percebe que ele não estopou, ó, se estivesse acima da barra, ó, ele não estopou. Ficou por meio pontinho, 10 pontinhos, mas não estopou. Deixa eu puxar aqui um nível de stop. Então, stop seria aqui ou seria aqui. Beleza. Que interpretação que eu poderia fazer para esse movimento aqui? Poderia ter feito um novo triângulo. Certo? Então vem no triângulo. Tá mais pra uma flâmula, não? Um negócio assim? Ou não? Poderia ser uma flâmula, poderia ser um triângulo. É uma congestão. Vamos chamar de É, congestão então? vamos, Ó, vamos. Acho que ficou é mais mais bonito aqui. justo. Ficou mais bonito agora, ó. Certo? Rompeu.
Entretanto, aqui já deu uma possibilidade de venda, aqui deu uma possibilidade de venda, aqui deu uma possibilidade de venda, e caso não tivesse enxergado esse triângulo aqui, a partir do momento que você não vendeu aqui, que essa seria a venda técnica de quem viu essa congestão, essa aqui seria a venda técnica com stop aqui em cima, certo? A pessoa não viu isso. Sabe o que a gente teve aqui? A gente teve o rompimento de um fundo importante. E quando a gente tem o rompimento de um fundo, a gente tem um pivô, certo? O fundo rompeu. Só que, como o preço não se segurou nos níveis aqui, estava um pouco, vamos dizer assim, um pouco feio esse pivô, então a gente consideraria isso aqui foi um espelhamento. Onde o preço foi. Então, se você não vendeu aqui no rompimento dessa flâmula, você poderia ter vendido aqui no rompimento do pivô, na perca desse fundo. Perdeu o fundo, existe um pivô, existe um espelhamento. Stop aqui em cima, alvo, segundo alvo ou terceiro alvo. Poderia ser feito também uma venda atrasada ali naquele gift depois da segunda barra de força ou não? Aqui, É, pô, complicado, já está em cima do segundo alvo, mas poderia, caso quisesse arriscar, mas assim, é um pouco complicado, porque, veja bem, já andou, desde o momento que deu a primeira venda, já andou 600 pontos, muito esticado, e né? você vai fazer uma venda aqui bem no alvo de 100%, contando que ele vai no último alvo, é um Entendi. pouquinho complicado, certo? Dá para fazer? Dá, é arriscado? Bastante, aí vai de cada um. Perfeito. Certo? Mas a venda, assim, a venda mais bonita que deu foi essa daqui. Stopzinho aqui de 270 pontos, tranquilo, stop tranquilo. Segundo alvo aqui, 460, 470. Caso segurasse para ir no terceiro alvo, 770 pontos. Certo? Então, quem não vendeu aqui no rompimento dessa LTA, quem não vendeu aqui no rompimento da LTA, poderia ter vendido aqui na perca do fundo. Perdeu o fundo, é venda. Rompeu o topo, é compra. Certo? Teria vendido aqui, carregado aí até pelo menos o segundo alvo, 400 pontos livres, tranquilos, sem passar calor, em 15 minutos, 10, 15 minutos. Trade rápido, ó, foi. Se tivesse levado até o último alvo, tinha passado um pouquinho mais, 20 minutos. 750 pontos tranquilos, sem passar calor. Somado com esse daqui, que foi o rompimento do triângulo, ó, teria pego. E se tivesse feito os 3 trades técnicos que deu no dia, que foi essa venda aqui, saiu com, sei lá, 800 pontos. Entrou de novo, 600. Entrou de novo, 400. Vai, não quis ir até o último alvo. Mais 400. Então são Quase 2K. 800 com mais 600, 1 e 200. 1.800 tudo. 1.200 mais 400, 1.800. Quase 2.000 pontos em 3 trades. Sim. Certo? Esses foram os 3 trades técnicos dentro do nosso trade system que deu no índice. No dólar, igual eu falei, deu 1. Quem perdeu esse 1, perdeu, acabou, espero o próximo. Não deu o próximo, dia seguinte tem mais. No índice deu esses 3. Beleza? Fechou? Show de bola. Perfeito, perfeito. Muito Então, bom. é isso. Um abraço para quem fica.